Tranquilos? Como que vocês estão? Beleza? Vamos sobreviver. Fiquem calmos, fiquem tranquilos que todos nós vamos sobreviver. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Direto aqui do Química G, né, do canal do professor Germano, para as nossas aulas virtuais dos meus queridos, amados e idolatrados alunos do segundo ano do ensino médio, lá da escola ESA, né, da Escola Santo Agostinho de Pariquera-Sul. Beleza? Então vamos lá. Sempre começando, gente, né, a aula passada nós vimos a aula 28, 27, 28, tá? Então repassando para vocês então o gabarito, né? O gabarito. Então pegue lá o seu caderno de exercício, capítulo 3, né? E, e confira, né, as questões e avalie, né, o seu desempenho, avalie como é que foi. Se foi bom, né, se foi aí acima de 75%, né, em torno de 80%, ou até mais que isso, né, 90%, 100%, ótimo, parabéns, né? Pegue só as questões que você errou, né, refaça tal. Agora, se o desempenho foi ruim, né, então tem que refazer tudo, né? Aí tem que rever o vídeo, olhar de novo, tirar dúvida com o professor, de alguma forma tentar solucionar o problema e não deixar que isso se acumule, né? Para depois lá na frente você acabar ficando sem dormir, né? Ficar tão preocupado que acaba se estressando, tá? Então, qual é a... Ah, professor, mas tem que fazer tudo de novo? Tem que fazer. Não tem jeito, né? Tem que aproveitar agora que você está em casa, que você está mais tranquilo, né? E refaz de novo, assiste o vídeo de novo, né? Assiste tantas quantas vezes forem necessário, tal, para poder realmente avançar e ganhar conhecimento, né? Esse não é um assunto muito fácil, né? E aí você tem que tirar essas dúvidas, né? Principalmente, né, de várias maneiras, né? Você pode rever o vídeo, né? Você pode refazer o exercício, você pode ler o livro-texto, né? Eu até vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, o livro-texto, né? Consultar o livro-texto, né? Ou se não, me mandar uma mensagem, né, pelo WhatsApp, ou esperar uma live, né, para a gente poder estar conversando, ou ainda pelo química.geufeboa@gmail.com, que é o e-mail que está relacionado ao canal Química G, lá do YouTube do professor Germano. Beleza? O ideal é o seguinte, né, refaça, né, como você tem todas essas alternativas, né, para buscar essa solução, então não tem desculpa, né? Dá para fazer, você tem entre um assunto e outro, você tem uma semana, né? Evidentemente que, professor, mas você só pensa que existe só química na vida, né? Não, eu sei que não tem, né? Só química. Tem biologia, tem matemática, tem física, né? Tem um monte de coisas, né? Mas tudo isso é um grande desafio para você saber se organizar, né? Saber distribuir bem os momentos que você vai estudar cada uma dessas disciplinas, né? Como você tem uma semana para distribuir isso, eu acho que isso é bastante razoável, né? Você é um aluno inteligente, né? Um aluno que sabe planejar, então você vai saber distribuir legal essas coisas, tá bom? Eu estou apostando nisso, ok? Então, pessoal, dúvida, sabe como tirá-las, né? É, da onde você pode ir buscar também, né,
todo esse conhecimento, junto com os nossos vídeos, né, com as videoaulas, com tudo que a gente conversa por aqui. Também pelo livro-texto, que eu aconselho, né, você sempre estar com o livro-texto à mão. Né? O livro-texto ele é muito mais detalhado, né? Ele tem muito mais detalhes, ele tem uma leitura muito fácil, né? O sistema Ângulo é um sistema que tem uma didática, né? E um vocabulário e toda uma verbalização dos textos, né? Todos os textos eles são muito fáceis, são muito tranquilos, então não tem o que apoquentar, né? Não tem o que ficar chorando as pitangas à meia-noite lá no escuro do seu quarto, né? Não existe isso, isso é tranquilidade, porque você tem esse material e esse material é um material de última geração, é um material ótimo, né? É um material que, que realmente pode te ajudar a avançar na construção do conhecimento. Beleza? Então hoje, pessoal, nós, aula passada, né, nós falamos sobre pilhas, né? A gente falou é, é, das pilhas, né, de uma forma geral, né, do processo de oxirredução. E agora nós vamos falar dos potenciais desses eletrodos, né, que compõem as pilhas, né, que são exatamente os valores da DDP, né, que é o volt, né, na verdade é a tensão que é gerada nessas pilhas, tá bom? Então vamos ver como é que funciona esse esquema aqui, beleza? Então, só para recapitular, né, revendo os conceitos de pilha, então eu tenho aqui dois materiais, né, que quando eles entram em contato, espontaneamente um transfere elétrons para o outro. Quando isso ocorre, isso significa o quê? Que está havendo oxidação num dos materiais e a redução no outro. Como há um movimento de elétrons e esse movimento é um movimento ordenado, né? Ele tem direção e sentido, então nós acabamos gerando o que? Uma corrente elétrica, né? Uma, é, um movimento ordenado de elétrons. Né? Isso é garantido por uma ponte, né, salina que fecha o circuito, né? E aí o que acaba ocorrendo? Né? No material onde ocorre a oxidação, ou seja, a perda de elétrons, então nós vamos colocar ele como polo negativo, que é o ânodo ou anodo, né? E no eletrodo ou no material onde se recebe esses elétrons, nós vamos dizer que ele é o polo positivo, né? E é o cátodo, né? Que vem de cátion, justamente de cátion, né? Então, a maneira de você, pela IUPAC, né, você ilustrar, né, ou escrever, né, uma pilha é dessa maneira que está aqui, né, que eu estou indicando aqui embaixo, né, A barra A mais, né, as duas barrinhas aqui significam a ponte salina, né, e aí a conclusão, né, que aí vem aqui o cátodo, né, ok? Então é isso, pessoal. Isso é a nossa pilha. Ah, professor, isso acontece como? Espontaneamente, né? Esse material, se eu encosto um material no outro, ele espontaneamente ele começa a fazer os elétrons serem transferidos de um material para o outro. Isso ocorre espontaneamente. Ou seja, é uma reação química gerando energia elétrica, tá? Então, a eletroquímica, ela estuda as duas situações, né? Reações que geram energia e energia que geram reações, o contrário, né? Ok? Beleza? Então, seguindo em frente aqui, vamos agora então
para os nossos exercícios. Só para antes de virar esse slide aqui, só um detalhe, né? A gente tem que lembrar que isso aqui, essa célula, né? Ela é única, né? Então ela é uma pilha. O que é a pilha? A pilha é quando eu tenho uma única célula. Agora, e o que é uma bateria? É quando eu tenho várias pilhas associadas em série, né? E aí, quando eu coloco uma bateria, uma pilha, né, na sequência da outra, eu tenho que fazer aquela ligação, né? O polo positivo tem que ligar no polo negativo, e assim sucessivamente. E aí, o que, que acaba acontecendo? Eu acabo invertendo, né, a polarização. Nós já vamos ver isso aqui, tá? Eu já vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui e vamos para os exercícios, né? Ah, não, ainda não. Bom, agora isso foi para recordar, né? Na verdade, né? Agora vamos para a aula em si mesmo. Então, por convenção, é, é, adotou-se, né, como referência dos potenciais de cada pilha, né, exatamente quem reduz. Né? Então, é o potencial de redução. Então, o potencial de redução de um eletrodo é uma grandeza medida em volt, que indica a tendência de ocorrer um processo de redução. Então, nós vamos tomar, né, o eletrodo onde ocorre a redução como o potencial da nossa pilha, né? Então, o valor de E, que é exatamente o potencial de redução, né, depende de alguns fatores, tais como a concentração da solução, temperatura e pressão, né, principalmente gasosos. Por isso, aí o PAC estabeleceu um estado padrão. Então, a temperatura igual de 25 graus Celsius, a pressão de uma temperatura, né, e a concentração de 1 mol por litro, né, nesse estado padrão, o símbolo de potencial de redução será E0 head, né, que é head de redução, e será chamado de potencial padrão ou normal de redução. Né? Então, quando eu tiver esse valor, né, o valor, isso significa que aquele material, né, está a 25 graus Celsius a 1 atmosfera e a concentração de 1 mol por litro. Beleza? Então, quanto maior o valor algébrico de EZ, maior a tendência de ocorrer redução do eletrodo, né? Então, quanto maior o valor algébrico do potencial de redução, maior a tendência de ocorrer a redução no eletrodo. Né? A diferença de potencial delta E0, também conhecida como voltagem da pilha, será dada pela diferença. Ou seja, o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Né? Então, ou seja, como é que a gente pode também guardar, né, essa relação matemática aqui? É que a variação, né, do potencial de redução ele pode ser dado pela diferença do potencial de redução do cátodo, né, que é onde ocorre a redução, menos o anodo, que é onde ocorre a oxidação. Né? A medida do potencial de um eletrodo é feita em comparação com o potencial do eletrodo de hidrogênio, que por convenção possui o potencial de redução zero, ok? É um padrão, né? A gente tem que sempre adotar um padrão, né? Então, qual é a densidade da água? É 1, né? Então, nesse caso aqui, o nosso padrão vai ser o hidrogênio. E o potencial de redução do hidrogênio, ele é, ele é zero, ok? Beleza? Então tá bom.
Então vamos agora para o exercício, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aos exercícios. Né? Fui muito rápido, né? Então vamos lá, primeiro exercício aqui, ó. Olha, observe as ilustrações a seguir, que mostram uma pilha e um voltímetro. O voltímetro é aquele aparelhinho que eu vou medir a tensão, né? De um circuito elétrico, né? Eu fecho os dois polos, né? E aí eu tenho ideia da tensão naquele circuito elétrico, tá? Aí aquele inverte, né? Você pode notar que aqui ele pôs positivo com positivo, negativo com negativo. Aí aqui ele inverteu, né? Ele pôs negativo com positivo e positivo com negativo. Os valores, eles mudaram só o sinal, né? Aqui deu 1,5 e aqui deu 1,5, só que negativo. Qual o significado da medida realizada pelo voltímetro, né? A diferença do potencial fornecida pela pilha, ou seja, entre os dois polos, ela, ela é isso que nós estamos medindo aqui, né? Então é um volt e meio, né? Exatamente. Então essa pilha ela vai gerar, né? Ela gera uma tensão, né? Uma quantidade de movimento de elétrons na ordem de 1,5 volts, né? Então, isso significa que um polo apresenta potencial elétrico de 1,5 maior que o outro, né? Porque é a diferença aqui, né, que é o ΔE, tá? Então você sabe que aqui um polo, polo positivo, é onde está ocorrendo o quê? A redução, né? E no polo negativo, que é o anodo, é onde está ocorrendo a oxidação. Então, cada um deles aqui tem um potencial padrão. A diferença entre os dois é que vai ser medida aqui, ok? A gente já vai ver. Por que em B essa medida ficou negativa, né? Porque com o intervalo, a inversão, o voltímetro indica que um dos polos apresenta um potencial elétrico de 1,5 volts menor que o outro, né? Ou seja, na verdade, eu vou perceber primeiro que eu fiz a inversão dos polos, né? Mas o valor ele está negativo, né? Porque é isso que ele está me indicando, né? Que a diferença entre esses dois polos continua sendo 1,5, tá? Negativo por quê? Porque eu inverti os polos, né? Indique o sentido do fluxo de elétrons pelo fio, né? Então, sempre do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, como que vai ocorrer o circuito aqui, né? Já que uma pilha, esse é o movimento aqui, vai ser assim, ó. Então, vai ser sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, ela vai caminhar nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Assim, ó, tá vendo? Assim, ó, nesse sentido, tá? Então ela vai sair daqui, vem para cá, né? Ela vai ser negativa, ela pega e entra aqui, aí daqui ela vai para cá, né? Vai ser sempre do polo negativo para o polo positivo, né? Aí, como eu juntei os dois aqui, né? Quando eu faço essa conexão, eu estabeleço a diferença, né, desses materiais. Eles se ligam. A partir do momento que eles se ligam, um vai oxidar e o outro vai reduzir. Ok? E o que ocorre nesse processo dessa reação de óxido e redução? Ocorre transferência de elétrons. Se ocorre transferência de elétrons, ocorre uma corrente elétrica. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos para o próximo exercício.
Então, esse exercício aqui a gente vai ter que entender muito legal, né? Então, com base nas respostas dos itens anteriores, indique as ilustrações a seguir o sentido do fluxo de elétrons pelo fio e onde encontramos maior e menor potencial elétrico da pilha e na bateria, né? Então aqui eu tenho só uma pilha e aqui eu tenho uma sequência de pilhas, né? Essa é a diferença entre esse desenho e esse desenho. Aqui eu tenho uma pequena lâmpada, né? Um LEDzinho. E aqui eu tenho já um equipamento um pouco maior, que é um rádio, né? Rádio de um carro. Na bateria eu tenho uma sequência de pilhas, né? Então é aquela história. O polo na primeira pilha, negativo, positivo. Aí esse positivo vai ligar onde? No negativo da outra pilha, e assim sucessivamente, né? Então aí eu vou alternando. Então vamos ver aqui primeiro, né? Qual é o sentido que ele pergunta aqui? Qual é o sentido? O sentido é sempre do polo negativo para o polo positivo. Então esse é o sentido, né? A corrente elétrica ela vai nesse sentido aqui, ó, né? O fluxo de elétrons, né? Ele sai daqui do polo negativo e vai na direção do polo positivo, ok? Então aqui como aqui é o potencial menor, então aqui vai ser um menor, né? Que aqui é o negativo e lá vai ser o maior, ok? E agora na bateria, como é que isso vai acontecer? Aqui eu vou pôr uma pilha, uma do lado, uma na sequência da outra. Então eu vou mudar o sentido, né? Vai ser o contrário, né? Então, ó, o sentido aqui, ó. Que polo que é esse negativo aqui, ó? É o polo positivo, né? É o polo positivo da última pilha, né? Se você colocar, eu ponho uma pilha, uma na sequência da outra. Então, na primeira pilha eu tenho o negativo aqui embaixo e o positivo lá em cima, né? É assim? Então, na verdade, então, aquele positivo lá vai ser exatamente o negativo lá vai ser o positivo. Então, qual vai ser o sentido aqui, ó? Vai ser nesse sentido aqui, ó, né? Vai ser sempre do polo negativo para o polo positivo. Ok? Beleza? Ok? Então, aí eu coloco aqui é o menor, né? Aqui é o menor porque aqui é negativo e aqui é maior porque aqui é positivo. Beleza? Tranquilo? Então, é só você pensar aqui, ó, que na bateria eu vou ter uma sequência, né, de pilhas, né, de pilhas ligadas em série, né? Então é isso que vai acabar gerando essa diferença entre o comportamento de uma pilha sozinha e uma pilha ligada, todas ligadas em série, ok? Beleza? Então tá bom. Vamos agora para analise diretamente a ilustração, né? A seguir determine o potencial padrão de redução do eletrodo de zinco. Então olha aqui, ó, aqui a gente está lendo aqui nesse voltímetro 0,76 volts, né? Então eu percebo que aqui, ó, eu tenho 1 mol por litro aqui, 1 mol por litro aqui. 25 graus Celsius, né? Aqui é um gás, né? E aqui eu tenho o zinco também aqui na minha solução e no meu eletrodo, né? Então ele quer que a gente determine o potencial padrão, né? Então vamos lá. Então o do hidrogênio a gente viu lá na frente como ele é o padrão, ele é zero, né? Ele é zero. Então olha aqui, o sentido, né? O sentido vai ser conforme está dizendo aqui, o zinco é que está oxidando.
Ou seja, os elétrons estão indo nessa direção, né? Eles estão indo para cá, né? Ok? Então, os sentidos de elétron indicam que o eletrodo de zinco sofre oxidação. Portanto, o potencial de redução do hidrogênio é maior que o potencial de redução do zinco. Por quê? Porque aqui vai ser o polo negativo e aqui vai ser o polo positivo. Aqui é o anodo e aqui é o cátodo, né? Ou o catodo, né? Tá? O ânodo e o cátodo aqui. Por quê? Porque aqui é o polo negativo, né? Porque aqui é onde ele vai perder elétrons, né? E aqui é onde ele vai permitir essa passagem aqui, né? Do, do elétron e vai formar o gás hidrogênio aqui, cujo potencial é zero. Então, se o ΔE é igual ao potencial de redução maior menos o menor, então o maior, quem é o maior aqui? Né? Na verdade, provavelmente deve ser o zinco. Tá? Por quê? Porque o hidrogênio é zero. É, então, potencial aqui, ó, maior vai ser o do zinco, né? O zinco é o que a gente quer saber, né? A gente sabe que aqui é zero, né? Do hidrogênio é zero, tá? Que é o único que a gente sabe, né? Então vamos colocar aqui como ele como maior, menos o potencial do zinco. Ou aqui o cátodo menos o anodo, né? É, então a diferença é 0,76, que vai ser igual a zero, né, de hidrogênio menos o potencial do zinco. Aí é um sisteminha, né, simples, né? Então eu vou ter menos 0,76. Então o potencial de redução do zinco realmente é menor, né, do que o hidrogênio, né? Então ele vai ser menos 0,76. Beleza? Fácil, né? Super tranquilo, né? Então vamos ver aqui. Então, vamos parar por aqui, né, pessoal? Eu também vou dividir essa aula, como essa aula aqui é uma aula um pouquinho mais complicadinha, então eu vou pedir para vocês refazerem esses dois exercícios, né? Vou separar ela em dois vídeos, tá? Então pega lá o livro-texto, dá uma olhadinha no livro-texto, né? Rever esse vídeo, né? Reveja a aula anterior também, né? O vídeo anterior, e tudo isso com muita calma, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu tiro a dúvida, tá? E aí nós vamos depois complementar para resolver os exercícios que estão faltando, né, para a gente completar essa aula, tá bom? Então reveja esse exercício e reveja esse exercício, né? E mais esse daqui, todos esses três primeiros exercícios, vocês refaçam eles, né? Procurem entender, né? É muito tranquilo. Vocês vão ver que quando vocês tentarem resolver esses exercícios com o livro-texto do lado, vai ficar muito fácil de responder, né? Muito fácil de poder estar entendendo esses conceitos, tá bom? Beleza? Então tá bom. Vamos então. Os exercícios, né, das tarefas mínimas, se vocês quiserem adiantar, podem já adiantar também, não tem problema nenhum. Ou se quiser aguardar, né, até a gente fechar a aula para fazer, também não tem problema nenhum. O importante é fazer, tem que fazer, tanto as atividades mínimas e as complementares. Ok? Beleza? Então tá bom, pessoal. Por hoje, né, a gente fecha essa primeira parte dessa aula, tá? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, né? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Não se estressem, tudo isso vai passar, né? Logo, logo a gente vai estar junto aí na sala de aula, tá? E a gente vai rever tudo isso, tá? Podem ficar tranquilos
que depois nós vamos rever tudo isso daí, aí todas as dúvidas vão ser tiradas. Beleza? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço para vocês e aí até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau, hein?